Os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticaram nesta quarta-feira mudanças discutidas por senadores no processo de escolha dos integrantes da Corte, como a elaboração de uma lista tríplice. A gente falou bastante sobre isso no programa aqui ontem. A dupla falou sobre os supostos riscos da definição dos nomes ser influenciada por questões corporativistas. A medida está prevista em proposta de emenda à Constituição, as chamadas PECs, apresentada pelo senador Lazier Martins em 2015. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, definiu nessa semana como uma das prioridades deste ano, de 2020, votar proposta que muda a forma de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal e limita a 10 anos seus mandatos, hoje vitalícios. Muito bem, esse, portanto, um assunto que a gente tratou muito ontem aqui com José Maria Trindade, com Augusto Nunes. Aliás, José Maria Trindade já está a postos aí direto de Brasília? Musiquinha pro Zé. Muito bem, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto Nunes. Bem-vindo, eu acho que Zé. essa musiquinha aí já virou tradição aqui. Boa noite, Silvio. Isso aí, muito boa noite. Então eu vou entregar. Os dois chegaram atrasados hoje. A musiquinha foi pro Zé. Augusto Nunes, vamos então, vamos com tudo, vamos decolar. Zé Maria Trindade, repasso a bola então para você. Vamos falar mais uma vez sobre a questão da mudança na escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos essa a proposta que pode caminhar ou não. Você que vai dizer pra gente aí em Brasília. Pois é, Silvio, a novidade aí é a reação e a fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta é a grande novidade. Por enquanto, a função é do Congresso Nacional. Depois do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, o presidente não tem que sancionar, é uma promulgação pelo próprio Congresso por se tratar de uma emenda à Constituição. É um debate que tem que ser feito no Congresso Nacional e, volto a dizer, não pode ser assodado, não pode ser apressado e tem que ser muito bem feito um debate a longo prazo. O último debate sobre ministros do Supremo Tribunal Federal foi para evitar que a ex-presidente Dilma indicasse mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E o que deu, os integrantes da Câmara e do Senado colocaram ali aquela chamada PEC da Bengala, aumentando para 75 anos a tal expulsória, que é a aposentadoria obrigatória. E deu no que deu, né? Alongou ainda mais a possibilidade dos ministros ficarem no Supremo Tribunal Federal. Alongou para todo mundo. O ministro agora só sai com 75 anos, a não ser que uma nova emenda à Constituição volte para a aposentadoria de 70 anos, para a aposentadoria obrigatória, porque os ministros podem se aposentar no tempo correto. Olha, Silvio, eu temo que isso pode mesmo acontecer. Eu pego como exemplo a Procuradoria-Geral da União, que foi nomeada por lista tríplice, não por uma obrigação legal, mas por uma decisão dos últimos presidentes da República e uma tradição quebrada pelo então presidente Michel Temer, que nomeou um fora da lista tríplice, não fora, mas que não era primeiro lugar, a Raquel Dodge, né? E aí o que aconteceu? Os procuradores, os subprocuradores, criaram um sistema corporativista lá e dominaram aí a votação da lista tríplice. Eu acho que a indicação é correta, tem que ser do presidente da República. Isso porque o presidente recebeu votos, o presidente foi eleito diante de um concerto nacional. Um presidente da República não chega por acaso nesse ponto, nesse cargo. Chega diante de votos e de um entendimento nacional, de uma força nacional e de uma corrente nacional. Daí a lógica de ele indicar, naquele momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo de erro e muito errado é o tipo de sabatina que acontece no Congresso Nacional, uma sabatina mais festa, mais coquetel do que sabatina, e a aprovação de qualquer um que é empurrado pelo presidente de plantão. O que é preciso é o Senado Federal tomar a responsabilidade e analisar melhor e aprovar ou não os nomes que são indicados e pronto. Isso que tem que ser feito. O Senado é que tem que ser essa força de filtro. A Constituição deu ao Senado esse poder. É isso que tem que ser. Diga lá, Augusto. A PEC da Bengala foi aprovada pelo Senado, não foi?
Pois é. Foi aprovada pela Câmara e Senado. Câmara e Senado. Pois bem, nesse caso, os ministros não tiveram nenhum reparo a fazer. Ganharam mais 5 anos, né? Todos eles não sei. E aí tudo bem. Aí o Senado pode deliberar. Agora, quando quer mudar a fórmula para indicação dos ministros, o Senado não pode deliberar. É claro que cabe ao Congresso, que é o poder legislativo, legislar também sobre esse assunto. Está no nome, ponto final. Agora, como o Zé disse, estou com o Zé. Tem que ser feito sem afoiteza, tem que ser feito com critério, mas a discussão tem que existir. Este Senado, a composição desse Senado mostra que alguma coisa está errada. Eu acho que não estão sendo respeitados... A composição do Supremo, né? Do Supremo. Não estão sendo respeitados os 2 pré-requisitos impostos pela Constituição e que são claríssimos. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Um dos 2 ali não vale para vários ministros. Não foi atendido. Então, isso mostra que os senadores... que são os autores dessa PEC, eles têm toda a razão em se preocupar com a indicação, como é feito, e pensar em propostas de mudança. O povo também quer participar dessa discussão e vai participar, e quem menos tem a falar é ministro do Supremo. Esses 2 aqui estão na discussão errada, no campo errado, e defendendo ideias erradas. Corporativismo é isso, é esse tipo de reação. O Congresso tem o direito de deliberar e vai deliberar. Pois é, só para esticar um pouquinho o assunto, e ontem a gente falou muito sobre isso, Zé, o quanto essas sabatinas, você acabou de citar também de alguma forma isso, o quanto essas sabatinas feitas pelo Senado, claro, estamos falando aqui de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também para outros cargos, o Senado sabatina, e depois esses nomes são submetidos, a maioria, a um escrutínio fechado, voto secreto no plenário, por aí vai. O quanto essas sabatinas são fajutas, o quanto aquilo é um jogo de cena, até porque muitos dos parlamentares que estão ali na função de inquirir o futuro ministro, o candidato, na ocasião, a ministro do Supremo Tribunal Federal, tá com a corda no pescoço e já tá pensando, será que esse juiz lá na frente não vai julgar o meu caso? E como eu tenho foro privilegiado, não é ele que pode me prender? Diga lá, Zé Maria, pra gente amarrar o assunto. A sabatina, só para explicar melhor, ela é realizada na Comissão de Constituição e Justiça. E ali os senadores fazem perguntas e o candidato indicado pelo presidente da República para se integrar de forma definitiva ao Supremo até se aposentar aos 75 anos, responde às perguntas dos senhores senadores da Comissão de Constituição e Justiça. A votação é secreta. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, o assunto vai para o plenário do Senado Federal e os dados que os senadores têm são extraídos desta sabatina feita na Comissão de Constituição e Justiça. No plenário do Senado não há sabatina. Há a votação e uma votação secreta. Uma sessão aberta e a votação secreta. Ainda é secreta para indicação dos ministros do Supremo. O argumento para que seja uma votação secreta é de proteção aos senadores que votarem, por acaso, contra um ministro, porque quando ele chegar ao Supremo Tribunal Federal, terá um poder, inclusive, para julgar os senhores senadores. Esse é o argumento, esse é o arcabouço legal. O que eu vejo, Silvio, mais problemático do que esta sabatina, geralmente um chazinho, um coquetel ali de troca de elogios e tal, o que eu vejo de problemas é a campanha que é desencadeada logo depois da indicação do candidato a ministro do Supremo. Ele contrata assessores, um assessor de imprensa, tem que contratar, enfim, a lei permite. Contrata um assessor de imprensa, contrata assessores jurídicos e contrata também assessores parlamentares, pessoas que conhecem o mapa do Congresso Nacional. E mais do que isso, ele visita cada um dos 81 senadores, vai a gabinete por gabinete e em cada gabinete ele tem um encontro fechado, secreto, numa salinha chamada de confessionário, em cada gabinete, onde eles conversam. Veja bem, o candidato a ministro e o senador. O que eles conversam? Depende de cada senador e depende de cada ministro indicado. É aí que eu vejo o grande perigo. É nesta campanha
É nesta campanha que se fixa ali os compromissos do futuro ministro do Supremo. E eu não vejo um Supremo Tribunal Federal cheio de compromissos com senadores, compromissos esses fechados em salas secretas. É isso que eu critico. Exatamente, Zé, um verdadeiro chá de comadres.